desejo dele a respeito da igreja. Então aqui nós vamos mostrar um pouquinho do desejo do coração. O que Paulo orava pela igreja? Então, se a gente consegue perceber o desejo de Paulo didático para a igreja, não pode ser diferente para a gente, né? A gente também precisa viver a mesma vontade que Deus revelou para Paulo. Então a gente vai começar a estudar Efésios. É um livro de 6 capítulos, tá? Ele é bem curto. Meu objetivo hoje é falar sobre a introdução dele, então a gente vai andar praticamente sobre toda a epístola. Eu vou ler alguns pontos para vocês e vou mostrar para vocês o que vocês vão aprender. Só pelo panorama vocês já vão perceber, já vão aprender coisas, já vai ficar uma pulga atrás da orelha de vocês. Mas eu quero falar em 2026 sobre essa nova humanidade ou essa nova sociedade em Cristo. Por que eu decidi falar sobre isso? Porque a gente como igreja precisa saber como é que uma igreja aliancista vive. Número 2, nós estamos chegando em época de eleição e o pior culto dessa igreja foi na época da eleição. As pessoas não conseguiram se focar no culto, porque umas estavam frustradas porque o seu candidato não ganhou, e outras estavam alegres porque o candidato dos outros irmãos não conseguiu ganhar. E como pastor foi o pior culto que eu experimentei. Eu olhava para a igreja e eu sabia que a igreja não estava aqui, pessoas estavam olhando no celular, sabendo a notícia, os fogos começaram a estourar e a igreja não estava conectada. Então eu preciso preparar vocês para entender como é que alguém que é nascido de novo, ele vive, como é que ele pensa, como é que ele age, como é que essa igreja vai agir. Amém? Então vocês vão perceber que a gente vai ser muito confrontado nos nossos comportamentos, na nossa forma de pensar. Calvino, ele vai dizer... Calvino tem um livro, que é uma série de sermões sobre Efésios. Eu não sei se vocês sabem, mas Efésios é a epístola favorita de Calvino. Ele fala o seguinte: se você não entender a graça soberana de Deus, você não consegue viver como alguém que foi salvo. Então eu estou diante agora de membros da igreja Frônesis que provavelmente estão passando por alguma crise espiritual, alguma dificuldade, e muito do que a gente passa é por não entender ainda a graça do Senhor. Isso é até uma coincidência, né? Porque nós estamos há 4 anos falando sobre isso, mas segue a dificuldade de não entender. Isso é da carne humana. Então aqui a gente vai falar sobre vários assuntos e eu quero que vocês estejam preparados agora. É um livro que você pode, uma epístola que você pode ler na tua casa amanhã toda. É bem rapidinho. Você pode ler em uma semana tudo. O que a gente vai fazer aqui agora? Tente ler a epístola quantas vezes você conseguir. Leia uma vez, leia 2 vezes, leia 3 vezes, leia 4 vezes, leia até que você saiba o que cada capítulo fala, marque as suas dúvidas. Se você gosta de grifar alguma coisa, grifa o que você está em dúvida, grifa passagens importantes. O que eu preciso da igreja agora? Vocês precisam conhecer a epístola. Amém? A partir de amanhã, já lê o primeiro capítulo, ou lê os primeiros 5 versículos. Amém? Para que você possa decorar e ser familiar a epístola para você. Porque conforme eu for ensinando, você vai ter segurança na epístola. Amém? Então eu quero começar com vocês hoje, mostrando por que Efésios é importante para os fronesianos. Amém? Então deixa aberto em Efésios, por favor. Uma palavra que vocês vão escutar muito de mim é a palavra nova humanidade ou nova sociedade. Tá bom? Toda vez que eu citar a palavra nova humanidade ou nova sociedade, eu estou falando da humanidade que deve existir em você, porque Cristo morreu na cruz, ressuscitou e te deu uma nova vida. Quando eu falo nova sociedade, eu estou falando sobre a forma que nós vivemos em conjunto. É a igreja. Então, a nova humanidade é o cristão redimido e a nova sociedade é a igreja redimida pelo Senhor. Tá bom? Isso é uma linguagem que eu vou explorar muito. Nosso tema de hoje é a nova humanidade e a nova sociedade dentro do pacto da graça. Tá? Para que a gente comece isso, é muito importante que todos dessa igreja já conheçam ou saibam o que é o pacto da graça. Tá?
Isso tem que ser decorado pela gente, isso é muito importante. O pacto da graça é o pacto ou aliança que Deus ele fez com Adão e Eva logo após a queda. Adão e Eva desobedeceram a Deus, o pecado entrou na vida deles. Logo em seguida, em Gênesis 3, nós vemos Deus criando um novo plano para poder resolver o problema do pecado na terra. Nós chamamos isso de pacto da graça ou aliança da graça, tá bom? A gente ensina no costume hebresia que quando Adão e Eva foram criados, antes de comer do fruto da árvore, eles estavam sobre o pacto de obras. Repete comigo, pacto de obras. O que é esse pacto de obras? O ser humano, ele se relacionava com Deus por meio da obediência. Se eles não comessem do fruto da árvore, eles teriam comunhão com Deus, para sempre, eternamente. Há uma discussão dizendo assim, que essa comunhão seria até que eles fossem imortais. Outros dizem que eles eram imortais por conta dessa obediência. Há uma briga teológica sobre isso que não importa muito. O que a gente faz questão de enfatizar é que o pacto de obras era o seguinte: faça e viverás. Para você se manter próximo de Deus, seja perfeito em tudo. Como Adão e Eva não conheciam o mal, existia uma regra específica para que eles não quebrassem. Não coma do fruto que está, da árvore que está no meio do jardim. Não pegue esse fruto, não coma, senão vocês vão conhecer o bem e o mal. A gente sabe na história que eles comeram esse fruto. O pecado entra na vida deles e Deus faz uma nova aliança com Adão e Eva. Agora, a aliança da graça, ou pacto da graça. Em Gênesis 3, eles são tratados com misericórdia. Deus veste eles com pele de animal, já mostrando que a nova forma de aliança seria de cobrir a vergonha, ou cobrir a nudez, ou o erro. Cobrir de que forma? Forma substitutiva, que a gente vai entender mais tarde na cruz, que é Cristo assumindo o nosso lugar. Aí eu passei um bom tempo ensinando para vocês que durante todo o Antigo Testamento Deus revela essa aliança, a aliança da graça, ou a mais conhecidamente chamada Nova Aliança. Algumas igrejas acreditam que a Nova Aliança nasce lá no Novo Testamento. Tem igreja que ensina que o Novo Testamento é a Nova Aliança e o Antigo Testamento é a Antiga Aliança. É um erro gravíssimo. Os testamentos não... O Novo Testamento e o Antigo Testamento não é uma divisão de duas formas como Deus ele trata seu povo, não. É apenas época, né? Época antiga e época mais nova. Mas a Nova Aliança, nós acreditamos que ela nasce a partir do momento que eles são expulsos do Jardim do Éden. Deus começa a tratar o povo com graça, prometendo Jesus Cristo. A gente fala para vocês que na hora de dar a sentença para a mulher, para a serpente, para o homem, quando ele está dando a sentença para a serpente, por ter induzido a mulher ao pecado, o homem ao pecado, ele fala: eu vou mandar o descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. O nome não era Emanuel, o nome não era Jesus Cristo, o nome era o descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente, e a serpente vai ferir seu calcanhar. Eu disse para vocês que o esmagar a cabeça da serpente tem a ver com Cristo vencendo a morte na cruz, e o ferir o calcanhar é a dor que Jesus passa na cruz. Ele é ferido na cruz. Parece que ele está perdendo, parece que ele não vai conseguir suportar, mas ele vence a morte. Essa aliança está em enigma, a nova aliança não está clara, está em enigma, eles só sabiam isso. O primeiro momento que Deus começa a mostrar um pouco dessa aliança é quando ele veste Adão e Eva com pele de animal. O segundo momento que ele mostra um pouco mais dessa aliança é quando ele coloca Adão e Eva dentro da arca. A gente chama isso de aliança da preservação. Ele não matou Noé e sua família, ele não matou a família de Noé, porque ele tinha prometido que mandaria o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Então ele guarda Noé e sua família da sua própria ira. É isso que Deus faz. Só que também aponta para Cristo, porque Cristo nos livra da ira de Deus. Nós somos salvos em Cristo, a ira de Deus não está mais derramada sobre nossa vida. Só que em Abraão, foi o que eu passei meses ensinando vocês,
é o primeiro momento que essa nova aliança, ou esse pacto da graça, essa aliança da graça, toma uma forma visível. Ele chama Abraão e diz o seguinte: Abraão, eu vou abençoar você, e por causa de você muitas famílias serão abençoadas. Eu falei para vocês que Abraão era um ser imperfeito, pecador, mas Deus escolheu um homem. Ele foi até um homem com iniciativa do próprio Deus, para que através de um homem ele pudesse alcançar o mundo inteiro. E a gente veio mostrando isso. Uma parte do enigma do quebra-cabeça começa a aumentar, porque agora ele fala para Abraão: eu vou abençoar famílias na terra. Ele fala para Abraão: eu vou abençoar gerações, eu vou abençoar países, eu vou abençoar reinados. Essa aliança vai ser eterna. Ele também diz para Abraão uma coisa muito importante para a gente, ele fala para Abraão: vamos fazer uma aliança. E ele leva Abraão para fazer uma aliança. Na época o contrato era partir dois animais. A parte do animal morto ficava de um lado, a outra parte do outro lado. As partes que iam fazer o acordo passavam pelos animais, porque se eles quebrassem o acordo, eles teriam o final daquele animal partido. A história conta que Abraão pega num sono e Deus passa pelos animais cortados com uma outra teofania, um fogaréu, já mostrando, assim como ele mostrou com Adão e Eva, que a nova aliança não seria no nosso nome. A nova aliança não seria um acordo feito por homens ou mulheres caídos que nós somos, mas alguém ia substituir e alguém ia tomar nossa responsabilidade, já apontando para Cristo. Eu ensinei vocês que essa aliança tem um símbolo de entrada, essa aliança tem um símbolo de permanência. Lá em Abraão surge o primeiro símbolo de entrada no povo de Deus. Abraão: toda criança ou toda pessoa que for do meu povo deve ser marcada com o símbolo circuncisão, que depois vira batismo. Lá em Êxodo nós temos agora esse enigma cada vez mais desvendado. Lá surge o símbolo de permanência, que é a Páscoa, e depois vira a ceia. Mas nós começamos a ver agora que esse descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, esse ser que passou pelos animais cortados, que representou Abraão, ele é sacerdote, ele é o cordeiro que vai ser morto, ele é a luz do mundo, como mostrava o candelabro, ele é o pão sem fermento, porque não existe pecado nele, ele é, conforme tinha no tabernáculo, o incensário com as orações do povo. Ele é também o nosso intercessor, ele é aquele que nos leva à presença de Deus até o Santo dos Santos. A gente começa a perceber que Cristo agora é nosso representante, intermediador, nosso sacerdote. Até chegar em Davi, aonde mostra que esse Cristo, ele não seria apenas o cordeiro, o sacerdote, mas também ele seria rei. Após tudo isso ser concluído, ele estaria à direita do Pai, reinando o nome acima de todo nome. Isso é o aliancismo, essa história toda contada, apontada para Cristo e não para homens. Eu falei para vocês o perigo do personagem bíblico ser o centro das nossas atenções, quando na verdade o centro da atenção é o próprio Cristo, é a própria redenção que Deus nos proporciona, tá? Baseado nisso, meus irmãos, não adianta a gente só saber isso. Já é feio não saber. Mais feio ainda é saber isso e não ser afetado por isso no dia a dia. Como a gente pode ser afetado? Tua forma de pensar, tua forma de sentir e tua forma de se comportar. O aliancismo tem que afetar a vida da igreja. Então eu vou confrontar primeiro alguns pensamentos errados que você pode ter. O pecado, quando nos assola, a primeira coisa que ele vai corromper é a tua mente. O pecado vai fazer você odiar a tua igreja, odiar os teus irmãos, odiar as pessoas da tua volta. O pecado vai fazer você sentir sentimentos errados e que você no fundo sabe que não é da vontade de Deus. Você pode arranjar todas as desculpas possíveis
Mas diante de Deus e diante do Espírito Santo nós não podemos mentir. Toda essa compreensão de evangelho também afeta nossa forma de se comportar. Olha para mim aqui, igreja. As atitudes que vocês estão tendo, elas revelam a mente que vocês têm e o sentimento que vocês têm. Eu não estou falando da atitude que você tem aqui quando todo mundo está te vendo. No dia a dia, quando ninguém te vê. Essas atitudes revelam quem você é. E nós não podemos esconder isso. A gente consegue saber se você entendeu o aliancismo. O que é o aliancismo, pastor? É o evangelho. Mas por que a gente usa essa nomenclatura de aliancismo? Porque no Antigo Testamento, Deus, ele quis se comunicar com o ser humano por meio de aliança. Quando Cristo ceia pela primeira vez com os apóstolos, ele usa a linguagem nova aliança. A palavra aliança é algo muito importante para o reformado. Amém? Um outro nome que se dá na teologia é pacto da graça. Então hoje nós estamos inseridos na vida da aliança, na comunidade da aliança, na igreja da aliança, na família da aliança. Que aliança é essa? É a aliança de graça, é a nova aliança. O que nós temos na nova aliança? Acesso a Deus, perdão de pecados, nós temos a reputação de Cristo em nossa vida, nós somos família de Deus, nós somos filhos de Deus. O que eu quero ensinar a partir de Efésios para vocês? Eu quero mostrar para vocês que se vocês estão na nova aliança, vocês foram justificados, corretamente? Correto? Se vocês foram justificados, vocês foram adotados. Amém? Se vocês foram adotados, agora vocês precisam viver conforme a regra que o nosso Pai deu. Quais são essas regras? Por isso que eu vou trazer Efésios para vocês. Amém? Amém? Então, meus irmãos, eu peço muito do fundo do meu coração, valorizem esse momento. Amém? Valorizem esse momento. Valorizem o que nós vamos estudar aqui agora. E vou já deixar de antemão, vocês vão sentir muita dificuldade de praticar. Eu vou sentir muita dificuldade. Amém? Muita dificuldade. Então vamos começar. Eu quero começar essa noite lembrando da nossa identidade. Porque é sobre isso que Efésios vai dizer, vai ensinar. Repete comigo assim, nós temos uma identidade. Por que isso é importante, igreja? Porque, por exemplo, você é paraense. Você fala de um jeito, você come alguns tipos de comida e você vive em alguns lugares, correto? Se eu tenho identidade como cristão, eu falo de um jeito, eu me relaciono de um certo jeito, eu vivo de uma forma que outras pessoas que não fazem parte da minha identidade não vão viver e entender, correto? Se eu chego fora do Brasil, ou se eu chego fora do Pará e falo égua, as pessoas vão ter dificuldade. O que eu quero deixar claro para vocês, o modo que vocês vivem não vai ser entendido por pessoas que não têm a mentalidade que vocês têm. Vocês estão compreendendo? O amigo ímpio de vocês não vai entender a forma que vocês vivem. O amigo evangélico que vive religião não vai entender a forma que vocês vivem. E vocês precisam ser extremamente, como é que eu posso dizer? Isso tem que estar claro para vocês. Nem tudo que nós vivemos e ensinamos aqui as pessoas vão entender. Inclusive igrejas vão entender. Porque é sobre uma identidade. E a primeira coisa que a gente tem que lembrar é a identidade que a gente tem que ter como igreja. Porque o nosso nome é Frônesis, né? Da onde surgiu esse nome Frônesis? A palavra Frônesis é uma palavra grega que significa sabedoria prática. A gente precisa ter uma nova maneira de pensar.
A gente precisa ter uma nova maneira de sentir. A gente precisa ter uma nova maneira de viver, de se relacionar. Frônesis é isso. Aquilo que eu entendo, eu desejo, e o que eu desejo, eu pratico. Vocês estão entendendo? Isso é frônesis. Efésios vai falar muito sobre isso. Vocês vão perceber que eu vou começar falando sobre assuntos como desde a fundação do mundo, Deus nos escolheu, predestinação. Entender. Depois a gente vai falar sobre alguns cuidados com a forma que você está, o que você tem sentido dentro de você. O cuidado com alguns pensamentos e sentimentos. Depois a gente vai falar sobre relacionamentos no trabalho, relacionamento na igreja, relacionamento na área conjugal. A gente vai falar também sobre batalha espiritual, ela dentro e fora. Então é muito importante vocês entenderem que a proposta da nossa igreja é bem clara. Amém? Qual é a proposta da Frônesis? Eu preciso que vocês entendam doutrina bíblica. Mas além de entender a doutrina bíblica, eu preciso que vocês sintam ela dentro de vocês. Ela precisa afetar os sentimentos de vocês. E após ela afetar o sentimento de vocês, ela deve afetar a prática de vocês. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que a única coisa que vai segurar vocês nessa igreja é o que vocês sentem pelo Evangelho. É o que vocês entendem do Evangelho. A única coisa que vai segurar vocês aqui e vai fazer vocês praticarem o que é correto, primeiro é se vocês entenderem a Bíblia e sentirem ela em vocês. Por que eu estou falando isso para vocês? Eu estou falando isso para vocês porque se o Evangelho e o aliancismo não for capaz de deixar vocês alegres aqui dentro e motivados aqui dentro, nada mais vai conseguir deixar. Como é que é isso na prática? Nós vamos estudar sobre Efésios. Você pode estar me olhando agora e o teu coração não está nem aí. O que eu acabei de falar para você pode ser... tanto faz. Mas pode ter pessoas que no momento que eu estou falando aqui, o coração dela já está... caramba, que bom, é isso. Eu quero isso. Eu quero viver isso. A gente vai precisar orar muito para que isso te motive. Não é eu, não é a igreja, não é o irmão, é o Evangelho. Por quê? Todas as pessoas que saem do caminho do Senhor e passam por uma crise espiritual, sabe por que elas passaram por essa crise? Tem alguém envolvido. Ou é alguém que não fez o que ela queria, ou de repente não está acontecendo o que ela quer. Ela olha para tudo à volta dela, mas ela não lembra que ela não está orando direito, que ela já está desanimada com Deus, que ela não lê a Bíblia do mesmo jeito, que ela está tendo práticas pecaminosas, erradas no dia a dia, aí quer ter ânimo por Deus, não vai ter. Aí ela não olha para dentro de si e percebe, eu ainda não sei nada, estou há 4 anos na Frônesis e eu não sei nada. Não tem vida espiritual que consiga resistir. Então o primeiro ponto é, só existe uma coisa que nos mantém animado e vivo nessa igreja. Sabe o que é? A boa nova do Evangelho. Cristo me salvou e te salvou. Nada é superior do que isso. Nada. Cristo nos colocou na sua família. Cristo nos deu seu Filho como nosso irmão. Cristo, através de Cristo, nós temos o Espírito Santo. Não tem nada superior do que isso. Você pode estar me olhando agora. Você está mal financeiramente. Pode ser um problema de saúde. Seu casamento não está legal. Você está querendo casar, ainda não casou. Você não consegue tirar do papel aquilo que você sonha. Talvez tudo isso está te deixando triste. Porque na tua cabeça tu só estaria feliz se tu tivesse um emprego melhor,
um marido melhor, uma esposa melhor, uma igreja melhor, um carro melhor, um dom melhor. Mas não é essa a mentalidade da igreja Frônesis. Nós temos dores, isso é normal. Mas no meio desse caos, eu encontro o meu ponto de ancoragem, de alegria. Cristo está em mim. Quem está me entendendo? Nós vamos batalhar para isso. Vou repetir, reformado, ele não é alguém frio. Reformado é alguém convicto. É alguém que ama o Evangelho. E que vem para o culto, não porque quer que Deus fale com ele individualmente, só porque está junto com os redimidos. Olha para quem está do teu lado, olha, eu não vou dizer para você falar nada não, tá? Só olha para quem está do teu lado, olha para um lado e para o outro. Essa pessoa, ela é a prova que Cristo morreu por nossos pecados. É a prova. O que você está escutando agora na canção, o que você está escutando na pregação, quando você abraçou o seu irmão e você toca no seu irmão, essa é a prova que Cristo nos colocou na sua aliança. É esse o motivo que vocês têm que vir para o culto. Quem está me entendendo? Então, meus irmãos, você vai travar uma guerra dentro de você. Escuta o que eu estou te falando. Uma guerra. Porque o teu coração ele é tão pecaminoso que ele se alegra. Olha só, gente, olha o nível. Ele se alegra com o dinheiro. Ele se alegra com o pecado. Mas ele não se alegra quando a gente escuta assim: nós vamos falar sobre a nova humanidade em Cristo Jesus. Ele não se alegra quando a gente fala Cristo nos salvou. Ah, tá bom, normal. Infelizmente a gente tem esse problema, então nós vamos travar uma guerra. Porque não é normal você estar me olhando aqui desanimado. Nós vamos passar por aflições, mas o que Cristo disse para os apóstolos? No mundo, o que significa isso? Tem momentos que a gente fica um pouco triste. Mas, tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós precisamos ter bom ânimo. Então, no meio dos teus problemas, no meio dos meus problemas, a gente vai precisar lutar para não tirar os olhos e a mente de Cristo. Porque nós precisamos ter bom ânimo. Ah, mas eu não tenho bom ânimo porque o fulano é assim. Eu não tenho bom ânimo porque meu trabalho é assim. Eu não tenho bom ânimo porque eu estou passando isso. Dane-se isso. Nós precisamos lutar. Vocês estão entendendo? Não é o ambiente que move o nosso ânimo. Não são as pessoas que movem o nosso ânimo. Não são nossos sonhos realizados que movem o nosso ânimo. É Cristo. É viver na aliança. É estar na nova aliança. Você pode abrir comigo? Já está aberto em Efésios? O primeiro ponto agora é a gente entender o seguinte: como é que era essa igreja? Como é que era essa cidade? Como era Éfeso? Como era lá? Primeira coisa que você precisa entender comigo. Repete comigo. Era uma cidade dominada por poderes espirituais. O pastor ficou místico agora, não? Deixa eu te explicar. Existia uma grande divindade lá. Ela norteava toda a espiritualidade do local. Era o templo da deusa Artemis. Ou, eu vou usar esse outro nome Artemis, porque o outro nome dela é de uma membro da igreja. Então fica com o nome Artemis, para vocês não ficarem tirando piadinha com essa pessoa. É o templo da deusa Artemis, tá bom?
Ártemis é uma deusa bem complicada. A promiscuidade dos seus templos com as suas prostitutas sexuais, então se relacionar com outras mulheres, era um culto a essa deusa. A promiscuidade era profunda, e você pode falar, não, promiscuidade é hoje, né? Hoje a nudez está aberta. Não era muito diferente naquele tempo. Por que eu estou fazendo essa comparação? Porque para você entender que os mesmos desafios daquela igreja também é um desafio que a gente tem. Vocês estão entendendo? Enquanto o nosso desafio aqui é a promiscuidade na forma de se vestir, ou de falar, ou de viver, a promiscuidade lá era mais profunda. Ela envolvia espiritualidade. Quando a pessoa se envolvia com uma prostituta sexual, ele achava que estava agradando a divindade. Olha esse culto. Que coisa complicada. Isso envolvia homens e mulheres, tá bom? Então, você imagina agora as pessoas vindo para essa igreja, e agora o pastor e Paulo falando assim, não tem isso aqui no culto. Nosso culto não tem isso. Vocês têm noção o que deveria ser quebrado naquela igreja? Isso é muito sério, meus irmãos. O peso que deveria ser quebrado nessa igreja. Você imagina que os irmãos em crise espiritual, o primeiro desejo desses irmãos era o quê? Vou voltar para a minha antiga religião, porque lá eu sentia prazer. Essa religião de crer em Cristo, ficar em Cristo e invisível, nem vi. Por que eu estou deixando claro isso para vocês? Porque os irmãos daquela época também enfrentavam desafios, tá? Não é só a gente que enfrenta agora. Tá? Eles tinham muitos desafios. Você pode abrir comigo, por exemplo, em Atos 19. Quero te mostrar um pouquinho do clima. Atos 19. Fechou, diga amém. Amém. Quando a gente acabar de ler, não sai de Atos 19. Vou ler 2 textos em Atos 19, tá? Eu quero que você vá comigo lá no verso 27. Vamos ler desde o 23. Naquele tempo, houve um grande tumulto por causa do caminho. Um ouvires chamados Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Ártemis, e que dava muito lucro aos artífices, reuniu-se juntamente com os trabalhadores dessa profissão e disse: Senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nesta atividade. E estão vendo e ouvindo como este indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não somente há o perigo de nossa profissão perder sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Ártemis cair em descrédito e de a própria deusa, adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo, ser destituída de sua majestade divina. Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: Grande é Ártemis dos Efésios! Em pouco tempo, toda a multidão estava reunida. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco,
Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não permitiram. Alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe um recado pedindo que ele não se arriscasse a ir ao teatro. A assembleia estava em confusão, uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra, a maior parte do povo nem sabia porque estava ali. Alguns da multidão julgaram que Alexandre era a causa do tumulto. Quando os judeus o empurraram para a frente, ele fez sinal pedindo silêncio, com a intenção de fazer sua defesa diante do povo. Mas quando ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritaram a uma só voz durante cerca de 2 horas: Grande é Artemis dos Efésios. O escrivão da cidade acalmou a multidão e disse: Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Artemis e da sua imagem que caiu do céu? Portanto, visto que estes fatos são inegáveis, acalmem-se e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram estes homens aqui, embora não tenham roubado o templo nem blasfemado contra a nossa deusa. Se Demétrio e seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra alguém, os tribunais são abertos e há procônsules. Eles que apresentem suas queixas ali. Se há mais alguma coisa que vocês desejam apresentar, isso será decidido em assembleia, conforme a lei. De maneira como esta, corremos o perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje. Nesse caso, não seremos capazes de justificar este tumulto, visto que não há razão para tal. E tendo dito isto, encerrou a assembleia. Vocês estão percebendo um pouco do desafio que Paulo está enfrentando ao plantar uma igreja como essa, né? Ele estava mexendo em algo muito, muito, muito complicado. Então nós estamos lidando aqui com uma cidade extremamente idólatra. Essa idolatria envolvia dinheiro, também envolvia promiscuidade. Se vocês olharem comigo no próprio capítulo 19, um pouquinho antes, no versículo 19, acharam aí? Desde o 18, melhor. Grande número dos que tinham praticado... 18, desde o 18. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Eu quero que vocês entendam, meus irmãos, que o desafio de Paulo, ele não envolvia apenas a promiscuidade, ele envolvia o lucro, ele envolvia a quebra de uma crença, de uma cultura. Então essa cidade era dominada por templo da deusa Artemis, um centro religioso, econômico e político. Lá existiam práticas de magias e ocultismo. Pessoas tinham medo de espíritos encantados e poderes ocultos. Tá? Para esse tipo de sociedade, Paulo escreve lá em Efésios 1:21. Olha o que Paulo fala sobre essa cidade, já baseado nesse panorama. Efésios 1, 21, 22. Acharam? Diz assim, pode ser desde o 20, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus. Olha só, acima de todo principado e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia,
não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Vocês vão perceber que uma das teses de Paulo é o seguinte: Cristo é maior do que tudo, de qualquer potestade e domínio. Porque era um povo que vinha do ocultismo e que eles tinham vários ensinos sobre conspirações, sobre coisas secretas, espiritualidades ali esotéricas. Então, o povo tinha muito isso. Vocês vão perceber que Paulo vai usar a palavra sobre entender os mistérios da vontade de Deus, porque ele estava se conectando com um público que tinha muito essa nomenclatura, tá? Nós temos esse problema? Sim, muitas pessoas têm esse problema. Tem pessoas que têm muito medo do diabo, tem pessoas que acreditam que coisas que acontecem com elas é o diabo, barulho na casa dela é o diabo. Tem pessoas que têm medo da Nossa Senhora de Nazaré, né? Tem gente que tem medo de mais de escultura, tem gente que tem medo de algum despacho de macumba quando passa. Tem gente que acha que se comer alguma coisa e não orar vai morrer entalado. Ou um satanista vai envenenar aquilo e você vai morrer envenenado. Ela não ora porque ela está agradecendo pelo alimento, ela não foca em Deus, ela foca no medo. Então muitas pessoas obedecem a Deus e oram a Deus e vêm para a igreja porque tem medo do que o diabo pode fazer com elas. Não é por gratidão, não é por amor ao Senhor. Então sim, no nosso ambiente pode ter isso, tá? Para esse tipo de sociedade, Paulo escreve: Cristo está acima de todo principado e potestade. A nova humanidade vive sobre o reinado de Cristo, não sobre o medo espiritual. Repete comigo: a nova humanidade vive sobre o reinado de Cristo, não sobre o medo espiritual. Amém? Número 2, essa cidade tinha uma identidade moldada pela idolatria. Éfeso era orgulhosa de ter o seu templo, sua cultura e sua economia voltada para ídolos. Vocês viram em Atos o quanto isso movia a economia da cidade. Então, meus irmãos, vocês não têm noção o que é um homem mexer na economia de uma cidade. Quando você mexe no bolso de alguém, as pessoas são capazes de te matar. Quando o evangelho chega, ele confronta não só crença, mas a estrutura social inteira. Inclusive a forma que você ganha dinheiro. Olha que coisa interessante. Número 3. Lá era uma sociedade dividida. Havia tensões constantes entre judeus da diáspora, que tinham vindo de Jerusalém para outros lugares, gentios que eram pagãos, comerciantes ligados ao culto de Ártemis, escravos e senhores, cidadão romano e estrangeiro. Então era uma cidade cheia de grupinhos. Dentro da igreja, briga entre judeu e gentil. O judeu tinha dificuldade de entender a inclusão dos gentios. Então nessa epístola, nós vamos falar sobre a nossa inclusão na aliança. Aquela árvore, a videira que teve o ramo enxertado, né, que fala Romanos. A gente vai falar aqui sobre a dificuldade do povo judeu entender que não foi só eles escolhidos. Como a dificuldade que vocês podem ter se alguém se converter aqui que tem uma vida complicada no passado. Vocês sabiam que o crente, ele tem dificuldade às vezes de acreditar que o irmão pode ser transformado? Isso acontece dentro do lar. Às vezes é um casal cristão. Eu me deparei com uma história, estava vendo uma história interessante. Um casal cristão que brigavam pela vida passada que eles tiveram. Porque quando tu era solteiro, tu fazia isso. Quando tu era do solteiro, tu fazia aquilo. Como é que é essa história? Essa história é interessante. No jantar,
numa festa de aniversário, ou em casa sozinho, ou no trabalho, seja onde você for. Pode acontecer com um casal que fala assim, vamos contar nossa vida passada. Não façam isso. Porque vocês querem se moldar pelo que vocês fizeram antes. Isso acontece no casal. Isso pode acontecer também um jovem solteiro ou uma jovem solteira que começa a encontrar agora um casal, alguém, e para que eles se relacionem, eles precisam contar toda a podridão que fizeram no passado. E o que acontece? Você é uma nova criatura. Se você é uma nova criatura, o que conta agora? A tua nova humanidade. Por que eu estou dando esse exemplo para vocês? Porque isso pode acontecer também se alguém vier novo para a igreja. Olha o exemplo de Paulo. O cara entra na igreja agora, e aí? O que os salvos em Cristo vão dizer? O que eles vão achar? Se a nossa conversa não for sobre a nova humanidade que nós temos, se eu não olhar para minha esposa pela nova humanidade que ela tem, eu estou cometendo o pior erro de todos. Eu duvido e não valorizo a regeneração e o novo nascimento em Cristo Jesus. Olha que coisa feia. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque uma briga acontece nessa igreja. O judeu, ele acha que o gentio não é convertido. O gentio entra na igreja e os caras ficam incomodados, ele não é convertido, porque ele fez isso, ele fazia isso é um absurdo. Paulo vai falar sobre a nova humanidade. Para Paulo, nós conversamos sobre o quê? Sobre a nova humanidade. O que era em morte, ficou na morte. Aí o que aconteceu na igreja? Chegava o gentio, que ia para esse templo de prostituição, que adorava imagens. Aí o judeu, quando recebia o gentio na igreja, falava mais do passado do gentio do que o que Deus estava fazendo. Nossas conversas não podem ser sobre o que nós vivemos anteriormente. Nossas conversas devem ser sobre o que Deus tem feito. Quem olha para o passado não enxerga o que Deus está fazendo. Isso serve para o casamento, isso serve para a amizade, isso serve para novas pessoas que vão entrar nessa igreja, isso serve para pessoas que vocês vão se relacionar aqui na nossa igreja. Se a gente é salvo em Cristo Jesus, o que nós valorizamos? O que nós estamos lutando para viver agora. Vocês estão me entendendo? Isso é um problema que acontece hoje. Mas era um problema que acontecia naquele tempo. Eu sou casado. Se eu decidir ficar pensando em tudo que a minha esposa me ofendeu, e ela ficar pensando em tudo que eu ofendi ela, nós nunca vamos viver o amanhã. Não tem futuro. Não existe. E esse é o nosso grande erro. Vocês estão me compreendendo? Por isso eu estou escolhendo o livro a Epístola de Efésios. Porque vai lidar com essas tensões de relacionamentos. Então a gente precisa entender uma coisa. Essa tensão que existe na igreja, Paulo vai dizer uma coisa. Cristo de dois fez um só homem. O que significa isso? De dois povos, Deus fez um único povo. Conversem sobre isso. Não sobre a inimizade e separação. Quem está me entendendo? O assunto de nossas conversas é o quê? A nova humanidade em Cristo. A nova sociedade em Cristo. É esse problema que Paulo vai enfrentar. O judeu, em vez de ajudar, né? Já entendia um pouco mais, ele fez complicar. Isso pode acontecer na vida da nossa igreja. Todos vocês são crentes velhos. A maioria de vocês. Nós estamos agora plantando uma igreja reformada, que tem teologia nova para a maioria de vocês. Para a cabeça de muitos pode parecer frescura. Tudo isso, tem que fazer isso, tudo isso não precisa. Precisa sim. Precisa. Precisa aprender. Precisa estudar.
precisamos ser humildes para aprender o que nós aprendemos, aprender de forma correta o que nós aprendemos errado. Então precisa sim do curso de membresia, precisa sim vir para o culto, precisa sim passar por tudo isso, o batismo, a profissão de fé, precisa sim. Nós não podemos ter nesse lugar pessoas com comportamento dos judaizantes, que mais atrapalham o desenvolvimento, porque não querem participar, porque não querem fazer, porque não querem viver essa nova humanidade, essa nova sociedade. Nós não podemos viver isso no nosso casamento. Nós não podemos viver isso no nosso relacionamento. Nós não podemos viver isso na nossa igreja. Uma sociedade dividida, de briga entre judeus e gentios. Comerciantes também entravam em rixas agora com Paulo. Escravos tinham problema com seus senhores. O escravo, ele se convertia, vinha para o culto. E aí ele se tornava, como a gente falou em outras epístolas, o líder do seu patrão. Isso dava conflito. Porque o patrão não conseguia entender que aquele escravo era uma nova humanidade. Na cabeça dele, ele era o serviçal dele. Isso é um problema tão crônico. Então, isso dava conflito. Por quê? Porque às vezes o patrão demitia o funcionário. O patrão tratava com falta de educação o seu escravo em casa. Porque de repente ele pregou alguma coisa que corrigia o erro daquele patrão. Vocês estão entendendo? Existia uma briga muito grande entre o cidadão romano e os estrangeiros. O cidadão romano se incomodava quando o estrangeiro vinha. Então Paulo era também um grande ponto de incômodo. No contexto, Paulo anuncia sobre isso. Abre comigo em Efésios 2,15. Olha o que diz aí, vamos ler desde o 14. Porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um. E derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo paz. O que nós vamos aprender em Efésios? Olha para mim. Nós somos o povo da paz. Em casa, aqui, no trabalho, nós não podemos viver como atribulados. Não estou dizendo que nós não teremos desafios e guerras lá fora, estou falando internamente de vocês. Nós somos sustentados pela paz que vem de Cristo. Não tem como você viver como um atribulado no temperamento, no sentimento. Você tem segurança em Cristo. Então Paulo deixa bem claro, vocês que fazem parte do povo da aliança, vocês que são de Deus, vocês precisam entender que vocês são um só povo. Isso vai impactar muito, por exemplo, a minha família toda está aqui na igreja. Minha esposa, meus filhos. Principalmente você que tem esposa aqui dentro, filho aqui dentro. Você precisa entender uma coisa. O povo da tua casa é povo de Deus, correto? Não é? Não tem lá 5 pessoas, tem um povo. Que Cristo acabou com a inimizade aonde? Na sua própria carne. A forma que a gente se trata, a forma que a gente vê o outro, também é a forma que a gente trata a igreja.
Então não vai adiantar, gente. Vai ser a nossa grande luta. A gente sorri um pro outro aqui. Mas lá, na nossa casa, isso é temperamental. Vocês estão me entendendo? Não adianta. Isso só mostra que a paz não reina na gente. Por isso que eu estou falando para vocês, a Epístola de Efésios tem muitos desafios para a gente. É um desafio para mim não usar alguma coisa que a minha esposa fez para afetá-la, para me vingar dela. E é um desafio para ela, é um desafio para qualquer casal que está aqui. É um desafio para qualquer família que está aqui não se irritar um com o outro no contexto de casa. E na tua cabeça pode estar assim, mas eu me irrito porque o fulano faz isso. Isso você já acabou de pecar. Porque se o fulano não fizesse isso, eu não me irritaria, eu não brigaria, eu não me chatearia. E essa é a principal desculpa que nós damos para morrer abraçado com o nosso pecado. É a mesma desculpa que o judeu e o gentil dá. Mas é porque ele faz tal coisa. É porque ele fez tal coisa. Aí o gentil olha para o judeu e fala assim, mas é porque vocês são rígidos demais. Porque vocês são religiosos demais. E que Paulo fala? Deus, através de Cristo, trouxe paz. Pacificação. Vocês estão me entendendo? Cristo fez dos dois um novo homem. Agora existe uma nova sociedade. E você faz parte dela. Você é uma nova humanidade e você é uma nova sociedade. Como é que nós vivemos então? Quais são as regras? Quais são os costumes dessa nova sociedade? Aí surge a pergunta. Então, para quem Paulo escreveu isso? Ele escreveu isso e ele denomina para quem ele escreveu. Efésios 1:1. Se você não for isso aqui, aí você não precisa. Efésios 1. Todos acharam? Versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso. Essa carta foi destinada para nascidos de novo. Para aqueles que são santos. E quando eu falo santo, não tem a ver com serem perfeitos, mas tem a ver com estarem no estágio de santificação e serem santos por causa da reputação de Cristo. Em outras palavras, ele está falando assim, eu escrevo para os justificados, eu escrevo para os que vivem na nova aliança. Vocês estão entendendo? Se vocês são esse tipo de pessoa, essa epístola é para vocês. Aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Esses crentes daquela época, olha o que eles tinham feito. Eles romperam com a idolatria. Eles viviam sobre uma pressão cultural muito forte. Eles haviam abandonado a feitiçaria. Eles enfrentavam perseguição econômica. Por que enfrentavam perseguição econômica? Porque agora eles não poderiam trabalhar com aquela religião pagã. Então eles tiveram que encontrar uma nova forma de se sustentar. Eles pertenciam a contextos sociais muito diferentes, o judeu e o gentil. Deixa eu fazer uma pergunta. Como é que você viveria diante disso? Diante dessas pressões culturais? Já parou para se perguntar? Se você tivesse que trocar de emprego, se você tivesse que lutar contra a tua carnalidade por causa de uma cultura extremamente promíscua, se você tivesse que sofrer pressões de pessoas de fora porque não entendem que você está vivendo uma nova humanidade, o que você faria? Você já pararam para se perguntar nisso?
Porque a gente vem para a igreja e a gente está no nosso emprego, às vezes. A gente fala com as pessoas que a gente conhece de fora. Então, o objetivo de falar sobre essa epístola, meus irmãos, é mostrar para vocês que não é só a gente sentar aqui. Existe uma nova humanidade. Existe uma identidade. E existe uma nova sociedade. Quando chegar todo aquele sufoco da eleição, a pergunta que vocês vão se fazer é o seguinte: tem a ver com a minha nova humanidade? Tem a ver com a minha nova sociedade? É essa a pergunta que vocês vão se fazer. Não é para sair brigando por aí como defende um time de futebol. A Francis não tem time. A Francis não tem time. E se você tem um time, você está cometendo um erro gravíssimo. Nós temos uma nova sociedade, que se chama Nova Aliança. E é isso que molda a nossa existência, molda a nossa vida. Após isso, Paulo ele mostra que, a partir do momento que você entende que tem uma nova vida, uma nova sociedade, uma nova humanidade, isso vai te levar aos teus relacionamentos. Vocês estão entendendo? Por isso que você vai ter lá no capítulo 1, ele vai falar sobre eternidade. Desde a fundação do mundo, Deus nos predestinou para fazermos boas obras. No capítulo 2, ele vai te mostrar que desde a fundação do mundo ele já tinha bolado esse plano, e ele vai te mostrar como ele fez isso na prática. Ele vai mostrar que você estava morto e você foi trazido para a vida. Vocês estão entendendo? Vamos falar sobre a ordem da salvação. A partir disso, ele vai tratar sobre isso no 1, no 2 e no 3. No 4, no 5 e no 6, ele vai mostrar agora como é que isso afeta a nossa vida. Ele vai falar para você sobre... Ele vai te ensinar a identificar como é que o ímpio vive e como é que o justo vive. Ele vai te dizer, o ímpio vive assim, o justo vive assim, fuja. Tira a roupa do velho homem e coloca a roupa do novo homem. Ele vai te mostrar o teu compromisso dentro da igreja para usar os teus dons. Ele vai falar sobre o papel da esposa e o papel do marido. Ele vai falar a forma de tratar os filhos. Depois disso, ele vai falar sobre o que todo mundo gosta de falar de uma forma errada, sobre a batalha espiritual. E ela é muito mais simples do que vocês imaginam. Se inventa tanta coisa sobre isso, ela é muito mais simples do que vocês imaginam. Amém? Eu quero que essa linguagem sobre nova sociedade, nova humanidade esteja no coração de vocês a partir de agora. Amém? Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque vocês estão me olhando aqui agora. Se eu fizer uma entrevista com vocês aqui agora, cada um tem uma concepção. Eu sou assim. Eu gosto das coisas assim. Eu faço desse jeito. A gente não tem essas coisas? A gente não faz isso? Só que agora dentro do reino, dentro da aliança, muitas dessas coisas vai ter que mudar. A partir de agora a família de Deus pensa assim. Alguém que nasceu de novo faz assim. Vocês estão me entendendo? Isso vai servir para mim, para minha esposa, para tua esposa, para o teu marido, para todo mundo. Então, meus irmãos, um sentimento vai brotar na gente. Incômodo. Não só em mim. Você acha que eu não fico aqui pregando dá incômodo em mim? Óbvio que dá incômodo em mim. Porque eu sou pecador como vocês, vai dar incômodo em vocês aí. Porque quando eu estou falando sobre a doutrina bíblica, que é o evangelho, que muitos não gostam, e eu espero que vocês amem, né? Que muitos não gostam. Qual é o incômodo que dá? O desinteresse. Eu fico assim, que coisa chata, eu não acabo o culto. Tô com sono, tô cansado. Eu encerrei o culto, todo mundo falando,
acabou o sono. Quando eu começar a falar sobre doutrina, aliança e evangelho na vida prática, tu vai começar a ficar com raiva de mim. 2, tu vai olhar para mim, tu vai tentar encontrar o defeito que eu estou falando para te não fazer em mim. Só para te proteger o teu erro. Mas não te preocupa, eu vou falar do mesmo jeito e vai ficar incomodado eu e tu. Eu daqui porque eu estou falando e tu daqui porque tu está escutando. Porque não tem para onde correr. Esse é o modelo da nossa igreja. E eu também vou ter que me esforçar aqui, orar muito, e minha esposa também, todos vocês. Não tem para onde correr. Vocês estão entendendo? Então ele vai tratar sobre esses assuntos. Como é que vive o povo da aliança? E ele vai dar alguns pilares. Primeiro, o povo da aliança tem que entender o que Deus fez. Depois que ele entende o que Deus fez, porque se você entendeu o que Deus fez, você entende, sabe o que? A vontade de Deus. Se você entende o que Deus fez e a vontade de Deus, você pratica a vontade de Deus. Então, todos vocês estão me olhando aqui, que falam assim, que chatice ter que estudar, fazer curso de membresia, o negócio é coisa de teólogo, as coisas têm que ser mais rápidas, tem que fazer... Você não entendeu ainda. Eu preciso, nesse púlpito, me esforçar para que vocês entendam o plano salvífico de Deus. Se vocês entenderem um plano salvífico de Deus, vocês entendem a vontade de Deus. Só a partir daí vocês conseguem praticar. Por que eu gastei tanto tempo com dons? Por que eu gasto tanto tempo com ordem da salvação? Por que eu gasto tanto tempo com aliancismo? Porque repete, de novo, e de novo. Porque vocês precisam entender. Paulo ora em Efésios e fala assim, eu oro, Senhor, para que o olho do coração, o olhar do coração deles sejam iluminados, para que eles possam ver, para que eles possam entender a tua vontade. É isso que está no coração de Paulo nessa epístola. O coração dele, nas orações dele, ele quer que as pessoas entendam a vontade de Deus. Então ele vai começar desde a fundação do mundo. Deus nos predestinou, aí ele nos chamou, aí o Espírito Santo selou a vida de Cristo na gente. Cristo habita na... Ele vai começar a falar tudo isso. Vocês estavam mortos em pecados. Aí você vai me escutar, meu Deus, de novo, essa é a vontade de Deus. Que você entenda o que Ele fez para te salvar, porque você só vai valorizar o que Ele é, quem Ele é, o que Ele fez, se você souber isso. Então talvez as nossas lutas internas, nosso desânimo, possa estar envolvido nisso. Você não se interessa pela doutrina, e se você não se interessa pela doutrina, você não vai praticar. Vocês estão me entendendo? Essa vai ser a importância de Efésios. A autoria é do apóstolo Paulo, conforme nós lemos no capítulo 1, versículo 1, que ele fala, eu, Paulo. Tem divergências? Tem, mas não são divergências para a nossa teologia importantes. Tem gente que acredita que não é Paulo, que é o autor, mas é um quadro mínimo de teólogos ali muito mais liberais do que teologicamente bíblicos. E meus irmãos, esse mês, 2026, nossa conversa é sobre nova humanidade. Eu olho para vocês, e a minha maior preocupação quando eu olho para vocês é apenas uma. Será que eles entenderam a preciosidade e a riqueza do que eles estão tendo a oportunidade de aprender? Essa é a preocupação do meu coração. Quando eu olho para vocês, será que eles estão entendendo a maravilha da boa nova? Porque, como vocês, eu passo muita luta também. Mas eu tenho encontrado a alegria nos meus momentos mais difíceis em Cristo. De não desistir, de não parar, de continuar. Cristo é a maior alegria do meu coração e eu quero que seja a maior alegria do coração de vocês. Eu tenho me deparado com muitas pessoas, por ser pastor, todo lugar as pessoas me param para conversar, querem desabafar. E é uma coisa que eu converso muito com a minha esposa. É sobre as pessoas quererem uma felicidade. Elas querem alcançar uma felicidade
que não é real. E eu já conversei com ela sobre, falando com ela assim, eu lembro que a gente já foi assim, eu e ela. Eu queria a esposa ideal, eu idealizava a esposa ideal, ela idealizava o esposo ideal, e ficava naquela briga e naquela luta para encontrar essa felicidade, porque eu serviria a Deus melhor se a minha esposa fosse assim, 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 ela também assim, 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 eu seria mais assim se o meu emprego fosse assim, aí você fica. Muitos de vocês estão passando por isso. Vocês querem servir a Deus com condições. Se tiver assim, se for assim, eu obedeço, mas se fosse assim eu obedecia. Não, porque a minha luta é mais difícil que a tua. Se eu tivesse a vida igual a tua, não, seria crente de verdade. E fica nessa troca. A grama do vizinho é mais verde, quando você não percebe, você tem tanta coisa boa. Hoje eu olho para minha casa, eu olho para meus filhos, eu tenho casa, eu tenho filho, eu tenho força para trabalhar, eu tenho uma igreja que eu amo estar. Eu vou ficar o dia inteiro reclamando e infeliz? Isso não faz parte da nova humanidade. Eu vou procurar problema? Porque tem isso, a gente procura problema. Deixa eu procurar problema, vou dar uma olhada para minha esposa aqui, já procurar um problema nela. Vou olhar para a minha igreja, vou já procurar um problema. Vou olhar para o irmão, vou já procurar um problema. Cara, tem gente que caça. Olha o que Cristo já te deu. Olha a nova humanidade. Olha o que ele tem feito na tua casa, na tua família. Tem coisas para consertar? Tem. Tem coisas para melhorar? Tem. Mas Deus tem feito muita coisa. Ou não tem feito? Olha onde nós estamos hoje. Deus tem feito muita coisa. Não é justo a gente ficar olhando para a antiga humanidade. Não é justo a gente ficar olhando só para as coisas ruins. Porque quando nós estamos em Cristo, não é coisa ruim. É chamada de atenção para melhorar. Então eu quero muito contribuir para vocês, através da Epístola de Efésios, que vocês olhem para Cristo. E que a gente pare de arranjar desculpa para não ser o cristão verdadeiro que a gente deve ser por causa de ambiente e de pessoas, porque é mentira. A Bíblia está repleta de homens de Deus que nos piores cenários foram fiéis a Deus. Você tem casa? Tem. Tem um marido que te ama? Tem uma esposa que te ama? Você está trabalhando? Se não está trabalhando, Deus está provendo. Pode estar mais um pouco apertado, mas Deus não te abandona. Parece mais aflições. Então eu peço, se você é nova humanidade, se você vive nessa nova sociedade, chamado Reino de Deus, seja grato. Seja grato. Que a gente possa sair daqui com esse pensamento hoje. Nós precisamos ser gratos. Eu quero que você fique de pé.